Esse pânico está tão grande que a própria imprensa fala isso abertamente. Né? O pânico que o Borcaro está causando em Brasília. Ele circulou ativamente junto a muitas figuras que também têm muita influência dentro da política brasileira. Então esse contexto gera aí esse clima de apreensão. Pânico, na verdade. Em relação a uma possível delação. Os advogados do Bolsonaro precisam imediatamente pegar esse vídeo e fazer alguma coisa. Leva na OEA, leva na ONU, leva pro Trump, leva pros quintos dos infernos, façam alguma coisa com isso. Porque o Moraes está claramente demonstrando na frente de alunos a sua pornografia pessoal, o seu sadismo e a sua crueldade. Essa decisão de transferência é nula, porque ela está vestida de um suposto benefício. Olha, ampliei aqui a sua cela, mas ele mostra ontem qual era a sua verdadeira intenção. Fazer mal ao Bolsonaro, fazer com que o Bolsonaro talvez não dure. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Bolsonaro passa mal e médico é acionado na Papudinha. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a primeira noite na Papudinha em Brasília. Bolsonaro teve uma nova crise de soluços. Segundo informações do SBT, a equipe médica precisou ser acionada. Vejam o vídeo. Bolsonaro aciona a equipe médica após crise de soluços na primeira noite no presídio da Papudinha em Brasília. Após decisão de Alexandre de Moraes, o ex-presidente está em uma cela com mais de 60 metros quadrados e tem médicos à disposição 24 horas por dia. Inclusive, a gente fala sobre essa transferência de Jair Bolsonaro logo depois de chegar ao presídio da Papudinha, para onde foi transferido por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele teve, então, essa crise de soluços, né? Foi feito um pedido de atendimento de maneira inicial, que ele deve receber uma visita do médico particular dele ainda nesta sexta-feira. Vamos ver. A cela em que Bolsonaro está tem cerca de 64 metros quadrados, com área coberta e área descoberta. Há banheiro, cozinha com possibilidade de preparo e armazenamento de alimentos, chuveiro com água quente, geladeira, armários, cama de casal, TV e ar-condicionado. A rotina de alimentação também será alterada. Na Superintendência da Polícia Federal, Bolsonaro tinha acesso a 3 refeições por dia. Aqui serão 5 refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Há também a possibilidade de banho de sol na área externa, com total privacidade e sem restrição de horário. O espaço para visitas é amplo, com cadeiras e mesa, podendo ocorrer tanto na área coberta quanto na área externa. Inclusive, na decisão dessa quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou assistência religiosa pelo bispo Robson Lemos Rodovalho e pelo pastor Tiago de Araújo Macieira. Esses 2 pastores, então, poderão vir até aqui uma vez por semana, às terças ou sextas-feiras, e terão direito a 1 hora com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na área de saúde, o ex-presidente terá direito a atendimento médico em plantão 24 horas e um posto de saúde no local com equipe especializada. Outro ponto que muda em relação à localização. Quando a gente compara a Superintendência da Polícia Federal com a Papudinha, antes Bolsonaro ficava a 1 quilômetro, 2 quilômetros do hospital em que ele costuma ir. Aqui são cerca de 16 quilômetros. Em contrapartida, há uma proximidade maior com a residência do ex-presidente e da ex-primeira dama. A defesa de Jair Bolsonaro se manifestou ao SBT e ao SBT News, disse que recebeu com surpresa a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a vinda do ex-presidente para a Papudinha. Os advogados também afirmaram que estavam à espera de uma decisão sobre a possibilidade de uma prisão domiciliar, mas que isso ainda não se concretizou, não foi apreciada pelo ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro esteve aqui na Papudinha, ali no fim da tarde, e logo depois saiu para realizar alguns exames. O comboio do ex-presidente retornou para aqui o complexo da Papuda por volta das 8h10 da noite dessa quinta-feira. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro veio visitá-lo também à noite por volta das 20h30. A partir de agora, então, Jair Bolsonaro cumpre pena no complexo da Papudinha e já há uma grande repercussão. O filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, diz que a transferência é uma aplicação seletiva do rigor penal e revela desprezo às condições humanas de saúde do ex-presidente. Quem também ali publicou nas redes sociais foi o filho Flávio, pré-candidato à presidência da República. Ele fez o seguinte questionamento: se fosse com o ex-presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes estaria agindo da mesma forma? E Flávio Bolsonaro continua dizendo que os remédios que Bolsonaro toma para o seu atual problema crônico de soluços têm efeitos colaterais, como desequilíbrio e sonolência, e levantou uma série de pontos para defender a prisão domiciliar. A ex-primeira-dama Michele diz que também agradecia a equipe da Polícia Federal, da Superintendência da PF, e então pediu que Deus recompensasse aqueles que cuidaram de Bolsonaro na Polícia Federal. Michele Bolsonaro diz que seguirá tentando levar Bolsonaro para casa. A defesa deve insistir nos pedidos de prisão domiciliar.
Michele Bolsonaro publicou um desabafo no Instagram sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro após decisão que determinou sua transferência para o batalhão da PM do Distrito Federal em Brasília. Abre aspas. O estado de saúde do meu marido, inclusive os riscos de queda, demandam que ele esteja em casa, sendo cuidado por nós, pela família. Ainda que hoje as instalações do complexo sejam menos prejudiciais à sua saúde e lhe tragam mais dignidade, continuaremos lutando para levá-lo para casa. Fecha aspas, disse Michele. Enquanto isso, Alexandre de Moraes Sádico debochava da situação de Jair Bolsonaro. Olá, eu sou André Marcília, advogado, professor, e hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. Antes de comentar qualquer coisa, eu quero que você veja comigo esse vídeo de ontem do Moraes durante a formatura dos alunos dele na USP, no Direito da USP. Dá uma olhada nisso, horas depois da transferência do Bolsonaro. A maioria não é do direito. Então, 8 discursos para vocês é um absurdo do absurdo. E vocês percebem que ninguém cumpriu os 3 minutos. O que quase eu tive que tomar algumas medidas. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. O Moraes, ele perdeu completamente a vergonha de ser sádico, de ser cruel, de ser ilegal e de ser inconstitucional, de ser desumano e ao mesmo tempo não ser um juiz. Esse vídeo é de um absurdo completo na frente de alunos, de pessoas que estavam ali começando a sua vida jurídica. Veja só, o Moraes, ele simplesmente está insinuando, porque ele diz, contra esses alunos que falaram muito ou que ampliaram seu tempo de 3 minutos, eu hoje não fiz nada, eu me contive, ou seja, eu não os puni. E aí ele completa, porque acho que hoje eu já fiz o que tinha que fazer, ou seja, eu já puni o suficiente hoje. Ele está se referindo ao Bolsonaro, está dizendo que já puniu o suficiente e ainda recebe aplausos de alunos de direito por uma transferência para prejudicar um preso que está com câncer, que tem problemas decorrentes de uma facada, que está sendo tratado de forma desigual pelo próprio Moraes, que há meses atrás permitiu que o Collor, também um ex-presidente, cumprisse a sua pena domiciliarmente na orla de Maceió, dentro do seu luxuoso apartamento, por ter bipolaridade. Eu não estou aqui querendo desmerecer a bipolaridade, mas não tem como comparar a bipolaridade com uma pessoa que tem câncer, tomou uma facada e tem soluços que podem levá-lo a engasgar-se e morrer. Enquanto está dormindo, inclusive. Como é que você compara uma coisa com a outra e deixa um na orla de Maceió, na sua mansão, e o outro deixa numa prisão? A Papudinha é uma prisão. Aliás, é uma prisão provisória, um centro de detenção provisória. Não serve para cumprimento de penas definitivas, como é o caso do Bolsonaro. A gente, e aí você olha para isso e percebe a ilegalidade, é uma pessoa se sentindo prazer, fazendo piada, deboche com isso. Como é que essa pessoa pode se sentir juiz? Como é que ele pode se sentir afastado do caso? Como é que ele pode ser um árbitro imparcial se ele achar graça em prejudicar o réu? Claramente ele está dizendo isso. O Moraes, nesse vídeo, está confessando diante de seus alunos, imagina, que ele não apenas é um ser humano cruel, mas também confessando e, sobretudo, que ele está agindo em prejuízo daqueles que ele está julgando, em prejuízo daqueles que ele está prendendo. Quer dizer, se uma pessoa faz isso, não é juiz. Se uma pessoa faz isso, as suas decisões não têm valor jurídico. E se ele faz isso, o Bolsonaro devia estar em casa, na rua, e ele, Moraes, sinceramente, devia talvez estar, no mínimo, investigado. No mínimo, investigado. Aliás, ele e os seus familiares. Isso daqui que nós vimos na frente de alunos é uma obscenidade, é uma pornografia. Os advogados do Bolsonaro precisam imediatamente pegar esse vídeo
e fazer alguma coisa. Leva na OEA, leva na ONU, leva para o Trump, leva para os quintos dos infernos. Façam alguma coisa com isso. Porque o Moraes está claramente demonstrando na frente de alunos a sua pornografia pessoal, o seu sadismo e a sua crueldade. Essa decisão de transferência é nula, porque ela está vestida de um suposto benefício. Olha, ampliei aqui a sua cela, mas ele mostra ontem qual era a sua verdadeira intenção: fazer mal ao Bolsonaro, fazer com que o Bolsonaro talvez não dure. Enquanto isso, técnica da PF para acessar celulares desligados preocupa Brasília. Diz jornal. O método utilizado permite quebrar senhas e obter todas as informações armazenadas sem restrições quanto ao conteúdo. É isso mesmo. O avanço dos peritos da Polícia Federal no acesso a dados de celulares, mesmo desligados, tem gerado apreensão no meio político de Brasília. O método utilizado permite quebrar senhas e obter todas as informações armazenadas sem restrições quanto ao conteúdo. Diferentemente de outras forças de segurança que conseguem apenas desbloquear a tela, a PF se destaca por ultrapassar barreiras técnicas mais complexas. O receio entre autoridades e empresários na capital federal tem relação direta com a amplitude da perícia e o perfil dos investigados. Entre os aparelhos em posse da Justiça estão o de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, de seu cunhado e do investidor Nelson Tanuri, todos com forte presença no ambiente político. Segundo o blog, esse acesso amplo é o motivo do clima de tensão crescente em Brasília. Acho que agora está explicada a reunião de emergência promovida por Lula com Alexandre de Moraes, políticos e outras autoridades de Brasília. Veja o vídeo. Daniel Vorcaro tem o potencial hoje de ser o maior herói da história recente da democracia brasileira, ou do resgate da nossa democracia. Essa pessoa que está envolvida é o epicentro desse escândalo do Banco Master. Ele tem o potencial, as informações e as provas para, sinceramente, acabar com a ditadura do judiciário, destruir o PT e devolver o Brasil à normalidade. Eu vou te explicar por quê. O pânico tomou conta de Brasília, no executivo, no judiciário e uma parte do legislativo também. Esse pânico está tão grande que a própria imprensa fala isso abertamente, né? O pânico que o Vorcaro está causando em Brasília. Ele circulou ativamente junto a muitas figuras que também têm muita influência dentro da política brasileira. Então, esse contexto gera aí esse clima de apreensão. Pânico, na verdade. Em relação a uma possível delação. Daniel Vorcaro está trabalhando ali com um exército de advogados, contratou... Exército, Dias Toffoli, Moraes, esposa do Moraes, TCU, impressionante. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: eles estão num pânico tão grande que Lula, num ato de desespero, algo que foi inédito, decidiu marcar uma reunião de emergência com os principais nomes envolvidos no escândalo. Tá? Eu quero mostrar para vocês isso aqui. Olha essa matéria. Vamos lá. Está hoje pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Estiveram presentes no encontro o ministro Alexandre de Moraes, que ocupa interinamente a presidência do Supremo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Isso, além de ministros da área econômica. A gente vai direto para Brasília saber mais dessa reunião com a Beatriz Borges. Boa tarde para você. Oi, Júlia, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Globo News. Essa reunião começou por volta das 11 horas da manhã. Agora há pouco ela foi adicionada na agenda do presidente Lula. Como você disse, ela envolveu vários ministros, como, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Também participou o vice-presidente... Fernando Haddad, que está de saída, tá? Geraldo Alckmin, e também representantes de instituições como, por exemplo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também o presidente interino do Supremo Tribunal Federal, nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes. Essa parte eu achei interessante. Por que o Alexandre de Moraes participou dessa reunião, sendo que a esposa dele estava com aquele contrato de 129 milhões, recebendo 3 milhões e 600 mil por mês, e ele
interferiu em defesa do Banco Master com Gabriel Galípolo. Esse também participou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o secretário da Receita, Robson Barreirinhas, também participou dessa reunião. Enfim, foi uma reunião que reuniu diversas autoridades. Tá, essa reunião de emergência, que não estava na agenda, chamou muito a atenção pela composição dela, que eu vou te mostrar aqui agora. Vou pegar aqui, ó. Essas aqui são as pessoas que estavam na reunião. Aqui. Olha elas aqui. Essas pessoas aqui, ó, são as pessoas que estavam na reunião. Então vamos dar uma olhada? Olha quem que estava lá. Lula, Haddad, Alckmin, cara, presidente, vice-presidente, secretário, ministro da Fazenda. O que o Sidônio estava fazendo aqui? Por que o Sidônio, o cara da comunicação da SECOM, que inclusive nós estamos coletando assinaturas para abrir uma CPMI, por que ele estava ali? E Alexandre de Moraes, que deveria se declarar impedido imediatamente sobre qualquer assunto relativo à SECOM, estava ali também. Delegado da Polícia Federal, aquele que recentemente falou que infelizmente estão investigando Lula, também estava ali. Por que um presidente da República vai fazer uma reunião sobre uma investigação de um calote de um banco no Brasil, que está envolvido familiares de um outro ministro, Dias Toffoli, que ontem tomou decisões das mais abjetas da história do Brasil. Primeiro, as provas têm que ir lacradas para o gabinete dele. Pegou tão mal que ele libera para apenas a PGR ter acesso. Pegou tão mal que daí ele decide que apenas 4 policiais federais escolhidos por ele poderiam ter acesso ao conteúdo capturado na busca e apreensão de ontem. O que está acontecendo, gente? Eles estão num pânico tão grande e tomando decisões tão desconectadas com todo o regramento jurídico que é na cara. Tá na cara que tem ali um esquema de blindagem, autoblindagem desse governo, desse judiciário, que daí eles marcam uma reunião, gente. Para que isso? Um dia isso vai ter que ser explicado. Um dia o Brasil vai ter que ter a informação de o que foi que tinha nesses celulares que foram apreendidos ontem, que o Toffoli não quer deixar ninguém ver e que chegou ao ponto do desespero eles marcarem uma reunião de emergência onde o presidente teve que interferir. Eu vou te falar, cara, quando o Lula assumiu, a gente falou, vai vir muitos... A gente só não imaginava que os 2 piores escândalos viriam na sequência. INSS, filho do Lula, irmão do Lula, e agora Banco Master envolvendo todo, ou boa parte, né, da Suprema Corte. Boa parte, né? Acho que até agora que nós temos mesmo são 2, para ser mais exato. Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. E lembrando, Dias Toffoli abriu de ofício o inquérito do fim do mundo das fake news e passou para o Alexandre de Moraes, certo? Alexandre de Moraes abriu um inquérito de ofício agora para investigar os vazamentos das informações deles relativas ao Banco Master. Mais um inquérito de ofício. O inquérito que já dura, lá atrás, que foi aberto, que dura 6 anos, Alexandre de Moraes vai lá e abriu outro. Nós estamos vendo o sistema em nível sobrevivência total, sem se preocupar se vai ficar escancarado ou não, que eles realmente não têm nada de democrático e nada de republicano.